Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe essa sexta-feira, esse dia maravilhoso que vai começando. Mais uma semana chegando ao fim e com ela nós temos um sentimento de gratidão a Deus pelo sustento, por chegarmos até aqui, porque se nós chegamos é pela graça de Deus, é pelo sustento dele, nunca pela força do nosso braço. E que nós possamos ser gratos hoje, que nós possamos buscar uma direção de Deus para a nossa vida, para esse dia, que a nossa direção seja a palavra de Deus. E hoje, o nosso devocional, ele traz uma mensagem que todos conhecemos, mas que sempre é importante nós relembrarmos, que é: mantenha os olhos fixos em Jesus. Nós vamos falar da história de Pedro, que quando desviou o foco de Jesus, começou a afundar. O Jesus, Deus, tem que ser o centro da nossa vida. Não podemos deixar nenhuma distração tirar o nosso foco dele. E antes de iniciar esse devocional, que eu tenho certeza que vai nos abençoar, vai nos edificar, eu quero dar as boas-vindas para quem caiu aqui hoje nesse vídeo pela primeira vez. Não é coincidência, para Deus não tem coincidência. Você está aqui porque você precisa ouvir essa palavra, esse devocional. E se você quer continuar vendo todos os dias, se inscreve no canal e ativa o sininho ali na opção todas para não perder nenhum. E se você quiser, e claro, se você puder curtir esse vídeo, você vai ajudar ele a alcançar mais pessoas e Deus se alegra, a palavra chega mais longe, mais pessoas são abençoadas. E agora eu quero que você escreva, você que tem fé, você que acredita que quando a gente escreve, a gente dá força, dá legalidade, é um decreto no mundo espiritual. Eu sempre falo aqui que eu tenho meu caderno onde eu escrevo todos esses decretos, as orações, e vamos escrever com muita fé. Eu escolho focar em Jesus e não nas circunstâncias. Escreva aí, vou repetir. Eu escolho focar em Jesus e não nas circunstâncias. Amém? Na madrugada, no meio do mar da Galileia, os discípulos estavam exaustos. Tinham remado a noite inteira contra ventos contrários. O barco balançava, as ondas eram fortes e a sensação de insegurança crescia. É nesse cenário de medo e cansaço que Jesus vem até eles, andando sobre as águas. Mateus 14, 22 a 33. No primeiro momento, eles não o reconheceram e gritaram apavorados: é um fantasma. Mas Jesus acalmou seus corações. Coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, no ímpeto de fé, respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: Venha. Pedro, com coragem, desceu do barco e começou a viver o impossível. Mas, ao notar a força do vento e o tamanho das ondas, tirou os olhos de Jesus, deixou o medo entrar e começou a afundar. Ele clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus o segurou. Essa história é um retrato da nossa caminhada. Muitas vezes Deus nos chama para dar passos de fé. No início, confiamos, mas quando a tempestade levanta, seja uma crise financeira, seja um diagnóstico médico, seja um problema familiar, nós desviamos o olhar de Jesus e fixamos nas circunstâncias. E é aí que o medo começa a nos afundar. O vento e as ondas são símbolos dos desafios que enfrentamos. A insegurança no trabalho, as notícias negativas, os comentários desmotivadores, a comparação com os outros nas redes sociais, as preocupações diárias. Se olharmos para tudo isso, perderemos o foco e o ânimo, mas quando fixamos os olhos no Senhor, conseguimos atravessar o impossível. Pense em Davi diante de Golias. Todos ao redor viam um gigante impossível de vencer, mas Davi via um Deus maior que o gigante. Pense nos espias em Canaã. 10 olharam para as cidades fortificadas
e para os inimigos gigantes, e voltaram derrotados antes mesmo de lutar. Josué e Caleb olharam para a promessa de Deus e tiveram coragem. Assim também é conosco. Quando nossos olhos estão nas circunstâncias, somos como Pedro afundando. Mas quando olhamos para Jesus, mesmo que o vento não pare e as ondas não diminuam, a presença dele nos sustenta. Talvez hoje você esteja no meio de uma tempestade. Pode ser que sinta que a sua vida está fora de controle, que as ondas são grandes demais. Mas Jesus ainda está dizendo: sou eu, não tenha medo. Ele não promete ausência de tempestades, mas promete estar conosco nelas. Se a sua atenção estiver nas dificuldades, você vai se sentir paralisado. Mas se focar em Cristo, verá que até o impossível se torna possível. E mesmo se a sua fé vacilar, basta clamar. Ele estende a mão imediatamente, como fez com Pedro. Hoje, a escolha é sua. Manter o olhar nas ondas ou em Jesus? O barco pode estar balançando, mas se o seu olhar permanecer fixo nele, você não vai afundar. Amém? E mais algo que eu quero pontuar, que eu ouvi uma pregação essa semana e que o pastor falava que muitas das vezes as distrações que tiram o nosso foco de Deus, de Jesus, não são apenas coisas ruins, como aquelas citadas aqui, como uma notícia ruim, como uma comparação, como um problema no trabalho, na vida pessoal. Às vezes, essas distrações, elas são coisas que não são pecaminosas, que não são erradas, mas quando elas tomam o lugar de Deus na nossa vida, que é o centro, elas passam a ser erradas porque elas estão no lugar errado. Às vezes a distração, ela pode ser o excesso de trabalho, que não parece algo ruim, porque o trabalho edifica, mas quando o trabalho ocupa o lugar de Deus, ele está sendo algo errado. É a mesma coisa que um relacionamento que é algo bom, uma família que está sendo construída, um relacionamento que está começando, é algo que Deus quer, que Deus aprova, mas quando isso tira o foco de Deus, tira ele do centro, também passa a se tornar errado. Então, que esse devocional ele nos inspire a lembrar que Deus tem que ser o centro, que os nossos olhos têm que estar focados em Deus, principalmente quando nós passamos por uma dificuldade, mas em todos os momentos da nossa vida, seja na crise, seja no momento feliz, Deus nunca pode deixar de ser o centro. É Ele que nos sustenta e é tudo para a honra e para a glória dele. Amém? Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Senhor, nós escolhemos hoje manter os nossos olhos fixos em Ti, Pai. Nós não queremos ser governados pelo medo, Pai, nem pelas circunstâncias ao nosso redor. Nos ajuda a lembrar, Pai, que o Senhor está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Senhor, nos dá fé para andar sobre as águas, nos dá confiança para seguir a Tua voz e nos dá coragem, Pai, para não desviar o olhar, mesmo quando as ondas se levantarem. Nós queremos também, Pai, te agradecer por esse momento, por esse devocional, pela Tua palavra que nos guia e te agradecer, Pai, por todo o sustento que o Senhor já nos deu, por todos os momentos que nós achamos que não tinha mais saída, mas que o Senhor mostrou que a sua mão poderosa é quem nos sustenta e sempre vai nos sustentar. É o que nós oramos, agradecemos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, que Deus abençoe muito o nosso dia, essa sexta-feira, e que você, antes de sair desse vídeo, possa ser um canal de bênção na vida de alguém enviando esse devocional, que vai ajudar essa pessoa a manter os olhos fixos em Jesus também
E quando você abençoa, essa bênção volta ainda maior para sua vida, que é o que Deus espera de nós. E amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.